Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol do meio-dia brilhava forte no céu, mas no amplo salão envidraçado da Lincoln & Co., o clima era pesado. Sarah Thompson, uma respeitada empresária negra da cidade, estava sentada em uma cadeira desconfortável, segurando a bolsa com força. Por 3 longas horas, o gerente da filial, Jonathan Blake, a fizera esperar. Cada vez que ela pedia um horário para finalizar um empréstimo crucial para o seu negócio, ele inventava uma desculpa. Desculpe, senhora Thompson. Ainda estou atendendo outro cliente. Mas o que tornou a situação insuportável foi o tom condescendente, os olhares insistentes e a maneira como outros clientes, em sua maioria brancos, eram recebidos de forma imediata e cortês. Sarah, paciente e calma até então, sentiu uma raiva contida crescer dentro de si. Quando ela começou a se levantar para exigir justiça, a porta do banco se abriu de repente. Um grupo de pessoas entrou. O conselho de administração do banco, que estava ali para uma inspeção surpresa da agência. Entre eles estava a senhora Eleanor Harris, uma influente membro do conselho conhecida por sua firme posição contra qualquer injustiça ou discriminação. O olhar do Sr. Blake congelou ao reconhecer Sarah e a presença do conselho. A tensão aumentou consideravelmente. Até então no controle da situação, ele de repente se viu sob o olhar atento daqueles que tomavam as decisões finais do banco. Sarah, por sua vez, não disse nada. Simplesmente cruzou os braços, sua compostura contrastando fortemente com o pânico visível no rosto do diretor. Naquele dia, as 3 horas de humilhação e espera tomariam um rumo dramático. O conselho administrativo descobriria o que Blake vinha tentando esconder, seu comportamento discriminatório e sua incapacidade de tratar todos os clientes igualmente. E para Sarah, essa longa espera se tornaria o prelúdio para uma vitória inesperada. Sarah Thompson permaneceu de pé, ereta como uma estátua, enquanto o gerente do banco, Jonathan Blake, tentava visivelmente disfarçar o pânico com um sorriso forçado. Os membros do conselho entraram lentamente no saguão, observando a cena com uma mistura de curiosidade e suspeita. Sr. Blake, fomos informados de que certas práticas aqui não atendem aos padrões do banco, afirmou a Sra. Eleanor Harris firmemente, cruzando os braços. Pode explicar por que este cliente está esperando há mais de 3 horas? Blake gaguejou, vermelho de raiva e vergonha. E foi apenas um mal-entendido, estávamos ocupados. Sarah o interrompeu com um simples gesto de mão. 3 horas, Sr. Blake. 3 horas durante as quais vi outros clientes serem atendidos imediatamente. Estou aqui para finalizar um empréstimo de grande valor, e o senhor me tratou como se eu não existisse. Os membros do conselho trocaram olhares. A senhora Harris, com um tom calmo, porém gélido, colocou a mão sobre a mesa de reuniões improvisada no meio do salão. Sr. Blake, temos provas de que vários clientes negros têm sido sistematicamente atrasados ou ignorados nesta agência. Seu comportamento não reflete os valores da Lincoln & Co. Blake tentou protestar, mas ficou claro que seus argumentos não surtiram efeito. Os outros membros do conselho anotaram e cochicharam entre si. A tensão aumentou e pela primeira vez Blake sentiu o peso de seus atos. O poder não estava mais do seu lado. Sarah manteve a calma, mas por dentro, um sentimento de justiça crescia. 3 horas de humilhação, frustração e raiva finalmente dariam frutos. Ela sabia que aquele momento marcaria uma virada. A senhora Harris inclinou-se ligeiramente na direção de Sarah. Vamos analisar o seu caso imediatamente e garantir que essa situação nunca mais se repita. O olhar de Sarah tornou-se mais resoluto. Finalmente ela não estava mais sozinha diante da injustiça. O conselho agora a protegia. E para Blake, era o início de um pesadelo que ele jamais imaginara. O conselho administrativo acomodou-se no escritório principal da agência, que havia sido transformado em um tribunal improvisado. Sarah sentou-se calmamente, enquanto Blake permaneceu de pé, visivelmente desconfortável. Os membros do conselho começaram a revisar os arquivos dos clientes e as gravações das câmeras de segurança do banco. O que eles descobriram foi chocante. Durante vários meses, inúmeros clientes negros foram sistematicamente atrasados, alguns recusados sem motivo, enquanto os clientes brancos eram tratados com rapidez e cortesia. Todas as reclamações formais foram suprimidas por Blake ou minimizadas pelos funcionários da agência. A senhora Eleanor Harris olhou para Blake, com a voz tão fria quanto aço. Sr. Blake, isto não é um simples mal-entendido. Suas ações constituem discriminação sistemática. O senhor abusou de sua posição para humilhar e prejudicar certos clientes. Blake tentou se justificar.
Eu estava apenas seguindo os procedimentos. Outro membro do conselho, o Sr. Richard Collins, balançou a cabeça negativamente. Seguir os procedimentos não significa ignorar ou discriminar os clientes. Seu comportamento é inaceitável e põe em risco toda a reputação deste banco. Sarah sentiu uma onda de satisfação interior, mas manteve-se educada e profissional. Ela sabia que a verdadeira vitória não residia na raiva, mas na justiça e na demonstração de sua integridade. A senhora Harris se virou para ela. Senhora Thompson, não só daremos prioridade ao seu caso, como também tomaremos medidas disciplinares contra o gerente da agência. A senhora jamais deveria ter sido submetida a esse tratamento. O rosto de Blake empalideceu. Os murmúrios dos funcionários e clientes na sala reforçaram o peso de suas ações. A cada segundo, a realidade o atingia em cheio. A injustiça que ele havia cometido acabará de se voltar contra ele. Sarah levantou-se com dignidade e declarou: eu simplesmente queria ser tratado com justiça e obter o financiamento necessário para o meu negócio. Obrigado por me ouvirem. Naquele exato momento, Blake compreendeu que sua carreira poderia ter sido irremediavelmente alterada e que a diretoria não toleraria tal infração. A justiça, após horas de espera e humilhação, finalmente prevaleceu. Na manhã seguinte, a notícia do confronto na agência já circulava por todo o distrito financeiro. Blake, antes confiante e respeitado por sua equipe, agora estava sob o escrutínio de todos. O conselho de administração tomou uma decisão rápida e decisiva. Uma investigação interna formal seria iniciada e Blake foi suspenso de suas funções até a conclusão do inquérito. Na sala de reuniões, Sarah foi convidada para uma reunião especial sobre seu pedido de empréstimo. Os membros do conselho explicaram que, graças à sua perseverança e integridade, seu pedido receberia processamento prioritário. Os fundos necessários para o seu negócio seriam liberados em poucos dias. Blake, por sua vez, foi confrontado pelo diretor regional. Jonathan, suas ações colocaram o banco em risco. Você não apenas desacreditou sua agência, como também manchou sua reputação pessoal. O conselho não tolerará mais esse tipo de comportamento. Ele tentou minimizar a situação, mas ninguém estava disposto a ouvi-lo. As evidências eram esmagadoras: vídeos, depoimentos de testemunhas e arquivos de clientes. Todos os funcionários presentes tinham visto seus erros e pela primeira vez Blake sentiu na pele a dimensão de sua arrogância. Entretanto, Sarah saiu do banco com uma sensação de triunfo silencioso. 3 horas de espera, 3 horas de frustração, mas no final, tudo havia mudado. Seu empréstimo foi aprovado, seu projeto finalmente poderia começar e ela acabará de dar uma poderosa lição de respeito e perseverança. Ao sair para o sol brilhante, ela percebeu os olhares dos funcionários e clientes, alguns constrangidos, outros admirados. Ela não apenas havia conseguido financiamento, havia provado que dignidade e paciência podiam superar até mesmo a arrogância mais arraigada. Blake, sentado em seu escritório agora desprovido de sua autoridade habitual, compreendeu uma lição que jamais esqueceria: tratar alguém com desprezo, simplesmente por ser diferente, sempre leva a uma armadilha. Uma semana depois, a filial da Lincoln & Co estava em polvorosa. O conselho havia reorganizado a gestão e implementado novos procedimentos para garantir justiça a todos os clientes. Jonathan Blake era uma sombra do que fora, forçado a comparecer a uma reunião pública onde sua conduta seria avaliada por seus colegas e funcionários. Enquanto isso, Sarah Thompson lançava a primeira fase de seu negócio, financiado pelo empréstimo aprovado. A mídia local, ao tomar conhecimento do incidente no banco, começou a noticiar o caso como um exemplo de justiça e perseverança. Sarah não buscava fama, mas seu sucesso agora era simbólico, demonstrava que coragem e dignidade podiam triunfar sobre a injustiça. Na reunião pública, Blake foi chamado a se explicar perante a equipe e o conselho. Sua voz tremia e cada palavra parecia sair com dificuldade. Eu reconheço meus erros. Eu lamento profundamente. A senhora Eleanor Harris, firme e imponente, olhou-o diretamente nos olhos. Não se trata apenas de arrependimento, Sr. Blake. Trata-se de corrigir os erros, aprender com a experiência e garantir que isso nunca mais aconteça. Sua arrogância e preconceito quase custaram a reputação do banco e humilharam clientes respeitáveis. Blake baixou a cabeça, incapaz de responder. A lição era clara: suas ações teriam consequências irreversíveis. Por sua vez, Sarah observava a cena com calma e satisfação. Seu negócio iria prosperar, e ela acabará de provar que paciência, dignidade e perseverança podiam mudar o rumo dos acontecimentos. O conselho, impressionado com sua atitude exemplar,
Chegou a oferecer-lhe um cargo de mentora para conscientizar os funcionários sobre a importância da justiça e do respeito aos clientes. Ao sair da sala, o sol se punha suavemente sobre a cidade. Aquela longa espera de 3 horas em um escritório frio havia se transformado em uma vitória retumbante. Para Sarah, era mais do que um empréstimo. Era a confirmação de que a injustiça, quando confrontada com coragem, sempre acaba sendo corrigida. Para Blake foi o fim de uma era de arrogância e o início de uma introspecção dolorosa, porém necessária.